Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal RP Hour. Espero que você esteja gostando dessa nova série de vídeos aqui em que a gente está desenvolvendo uma automação com Python para leitura e extração de informações em arquivos PDFs. E hoje, pessoal, então, para o terceiro vídeo, da série, vamos só recapitular um pouco, No primeiro vídeo a gente realmente desenvolveu aqui todo o script, Nós colocamos até o loop aqui para ele iterar sobre os arquivos PDFs. Enfim, nós fizemos toda a lógica em si mesmo para funcionar o script, e ele atingiu o objetivo que a gente precisava, que era pegar os arquivos, extrair as informações e colocar elas dentro do arquivo Excel, por exemplo. No segundo vídeo, a gente trouxe aqui as tratativas de exceptions, Então nós aprendemos ali um pouco como utilizar o try-catch, que seria como se fosse o exception handling ali dentro de um Blue Prism, de uma ferramenta de RPA low code. E aqui no Python a gente fala try except, Então é a mesma coisa que o try catch, só que no Python eles utilizam esse outro termo, que seria o except. E hoje então a gente vai dar uma olhada em como criar essa estrutura no banco. Para primeiro a gente ter uma estrutura, A gente precisa primeiro interagir com o banco diretamente para a gente poder ter o database, o esquema, depois criar a tabela. E então sim, nós vamos voltar aqui para o script em Python para a gente daí até criar as funções de banco de dados e colocar os dados que a gente precisa das notas fiscais, e status e data e tudo mais dentro realmente da tabela do banco que a gente precisa. E aí com isso a gente não só vai mexer com o banco de dados em si, só que a gente também vai entender como criar funções aqui dentro do nosso script Python aqui também, tá? Então a gente vai poder deixar o nosso script um pouco mais modular, Isso acaba sendo interessante e uma boa prática também caso a gente tenha que fazer manutenção do nosso script mais para frente, tá certo? Então pessoal, vamos ir para o Workbench. Se você tem acompanhado os vídeos aqui do canal, você sabe que eu também estou postando aulas de um curso completo de SQL, com MySQL, e a gente está utilizando o MySQL Workbench para poder interagir com esse banco, ter uma visualização visual um pouco aqui melhor, e dessa forma, pessoal, eu vou até já começar aqui com o show databases, tá? Então a gente utiliza esse comando aqui para ver quais são os esquemas, os databases mesmo que a gente tem dentro do nosso banco de dados, nosso MySQL, A primeira coisa que a gente precisaria fazer aqui é criar um banco de dados específico para esse processo. Acaba sendo uma boa prática, porque caso no futuro, se a gente precisar criar novas tabelas, por exemplo, novos campos, certo? Para esse processo, para esse processo de leitura de PDFs, por exemplo, a gente tem certeza que vai ter um esquema, um database específico, por exemplo, assim, para esse processo. Então é interessante a gente fazer um create database e depois a gente fazer um create table para então, enfim, ter essa estrutura da tabela, que será bem parecido com a estrutura do Excel, por exemplo, para inserir os dados daí no banco em si, Então mãos à obra, pessoal. Eu vou colocar aqui, um create database process invoices. Então vamos lá, eu estou criando um esquema aqui, pessoal, um database, um banco de dados, tá? Específico para esse processo, por exemplo, certo? Na ideia que eu falei para vocês. Então, eu criei, deu certo ali embaixo, vocês podem ver que a minha query, ela deu um vistozinho verde ali, então deu certo. Show database, se eu executar isso aqui, vocês conseguem visualizar agora então que eu tenho um database chamado process invoice e agora sim eu posso iniciar a criação aqui da minha tabela. E nessa tabela, pessoal, a ideia é basicamente a mesma do Excel, A ideia aqui é que eu consiga armazenar todos os registros, ou seja, todos os dados que eu for extrair do PDF, mas também ter dados assim importantes para ter uma rastreabilidade do que já foi processado, do que será processado, enfim, para a gente também conseguir aplicar regras para isso no futuro. É uma boa prática, querendo ou não, pessoal, porque com isso a gente atinge governança, então a gente sabe quais itens já foram processados, tudo aquilo. E no futuro também, se for necessário criar reports, ou até indicadores, e a gente precisar desses dados, a gente sabe também onde procurar eles, tá certo? Então vamos lá, vamos criar uma tabela em que a gente armazena o número da nota fiscal, a data da nota fiscal. A gente pode, falando até em data, pessoal, a gente pode criar também um campo que é processed at, Então, por exemplo, ele foi processado em tal data, É legal a gente ter esse filtro. Então, por exemplo, eu quero pegar todos os arquivos PDFs que foram processados no mês de dezembro de 2023, por exemplo. Então, você consegue, por causa que a gente está criando esse campo aqui e tendo esse dado, você consegue fazer um filtro assim e reports assim também, tá? Então, acaba sendo importante também.
E claro, as outras informações, né, os outros dados que a gente pode colocar aqui também são o file name ou o nome do arquivo, né, o nome do arquivo PDF e também o status, né? Então o status vai ser uma coluna que vai armazenar a exception, caso aquele item teve alguma exception, ou completed, né? Então se esteve completed, a gente tem a garantia de que todos os campos estão preenchidos da tabela, né, lá no Excel também. Então é interessante, beleza? Então vamos lá, pessoal, create table. Eu vou criar o nome da tabela aqui como Invoice Records, tá? Então registros de invoice, de nota fiscal, né? Então Invoice Records. Aí eu abro parênteses aqui então, vou colocar um ponto e vírgula já para não esquecer, aí aqui eu vou identar, tá pessoal? Então a gente precisa de um ID para cada registro, né? Eu vou criar um ID para cada registro, eu sei que a gente também tem o número da nota fiscal que acaba sendo único, mas acaba sendo interessante a gente ter também, por boa prática, um ID para cada registro do banco. Não está relacionado a itens processados, mas sim a registros no banco, tá? Então por isso que é importante a gente ter também aqui um ID próprio para cada linha no banco. Então ID int primary key vai ser a nossa chave primária e com certeza eu vou colocar aqui um auto increment, beleza pessoal? Vou colocar uma vírgula aqui, vou ter um invoice number, tá? Varchar de 255 caracteres, por exemplo, um invoice date também. Eu vou colocar como varchar, tá, pessoal? Porque é um dado que está sendo extraído, tá? Por exemplo, do PDF, né? Então, se a gente precisar depois desse dado como uma data, a gente pode fazer uma transformação desse dado aqui também para ele ser encarado, né? Ele ser visto como uma data para poder, né, atribuir os comportamentos de data, né? Então, cálculos de data, filtros de data e por aí vai, tá? Mas então, nesse primeiro momento aqui, eu vou deixar ele como varchar. Você pode colocar aí da maneira que você quiser. Uma ideia, se você quiser estudar um pouco mais, né, aprimorar, aprofundar aqui um pouco mais, você pode deixar então como data aqui e na hora que você estiver fazendo o insert dos dados no banco de dados dentro do script Python, lá você pode extrair a data do PDF, fazer a transformação daquele dado que está como string para a data já, e aí você faz um insert para cá já com ele já no formato correto, ou seja, no formato de data, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar como varchar, mas fica a ideia para você também estudar um pouco mais, aprofundar os conhecimentos, tá bom? Beleza, ID, invoice number, invoice date. Vou colocar aqui status, tá, pessoal? Varchar 255 também. Só antes, né, eu vou colocar o file name aqui, com certeza. Opa, peraí, status não, file name, varchar também. E aí agora sim, pessoal, eu vou criar aquela coluna chamada processed at, ou seja, processado em. Eu vou colocar como timestamp, pessoal, mas vocês podem explorar também aqui as possibilidades dos formatos. Tem uma aula do meu curso de banco de dados aqui no canal do YouTube, tá? Do RP Hour mesmo, que vocês podem consultar, em que eu comento um pouco sobre date, time, timestamp, tá bom? É interessante dar uma olhada. Vou colocar como timestamp por agora, depois a gente pode ver se é interessante a gente colocar como time também, tá? Mas por enquanto vou deixar assim. E aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar um valor default, um valor padrão, como current timestamp, tá certo, pessoal? Dessa forma, o que vai acontecer aqui? Quando eu fizer um insert, lá no script Python, eu sei que aqui ele vai criar um valor automaticamente, certo? Porque é a nossa primary key. Aqui, todos esses dados aqui eu vou inserir, né, manualmente. E esse daqui, lá no Python, eu posso deixar vazio a princípio. Por quê? Porque na hora que eu estiver fazendo um insert lá, como eu coloquei aqui que o valor padrão vai ser o valor atual, né, a hora atual, por exemplo, assim, então eu não preciso fornecer nenhum dado, certo? Porque senão vai sobrescrever aqui e tal, né? Eu posso colocar lá um now, por exemplo, assim, né, para a função now, para trazer o valor da data e hora de agora, e aí fazer um insert aqui, mas não é necessariamente necessário, vou dizer dessa forma, tá? Então, você pode colocar assim, e aí como é um valor padrão, você tem essa segurança de que o valor da data aqui vai ser colocado automaticamente, tá? Vamos fazer um insert para a gente fazer um teste, pessoal, beleza? Então, insert... vamos primeiro fazer um use process invoices. Dessa forma eu tenho a garantia de que eu estou realmente usando o banco de dados correto, né? E aí sim, agora insert into invoice records. Aí eu coloco aqui as colunas, então invoice number. Bom, vou inserir aqui, pessoal. Aí daqui a pouco eu volto para
vocês terem essa query já completada. Então beleza, pessoal, eu montei essa query aqui, tá bem padrão assim mesmo, fictícia, tá? Para a gente fazer um teste só do insert e ver se está funcionando, beleza? Então aqui eu estou inserindo, olha só, os dados no invoice number, date, file name e status. E aí eu estou colocando então 1, 2, 3 para o invoice number, essa data para date, arquivo 1.pdf para o nome do arquivo e completed, tá? Se eu executar isso aqui, ele vai dar erro, claro, porque a gente não acabou criando, né, pessoal, essa tabela. Então, ó, eu executei a query para ele criar a nossa tabela, acabei esquecendo só de executar essa query aqui, né, esse comando, mas agora sim, pessoal, se eu executar ó, o insert int, vocês podem ver ali embaixo que ele acabou executando, tá? Então agora vamos lá, select all from invoice records. Se eu executar isso aqui, pronto, vocês conseguem ver que agora sim a gente tem o ID 1, 2, 3 aqui, a data, né? Arquivo 1.pdf, completed, e aqui nós temos, olha só que interessante, default, né? Padrão aqui, ele trouxe para a gente a data e a hora certinho, né? Porque a gente especificou aqui como padrão, certo, pessoal? Bom, agora que a gente tem pronto aqui a nossa estrutura do banco de dados, vamos voltar para o nosso script Python, vamos ver como que a gente pode criar as funções para estabelecer a conexão com o banco de dados e fazer então também, né, a inserção dos dados a cada item processado, ou seja, a cada arquivo PDF processado e os seus dados extraídos. Beleza, pessoal? Vamos voltar lá então e aí a gente consegue então completar a nossa automação.